Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat, com oferecimento do Memorial Petrone Pinheiro. Entrevistando hoje o Guto Costa, que é um empreendedor, sócio-operador do Anavilhanas Lodge, dos mais premiados hotéis de selva hoje no nosso estado. Guto, eu queria te convidar a assistirmos o nosso quadro Direto ao Ponto, onde nós vamos ouvir um pouco da percepção da população sobre o tema do nosso programa de hoje. A Amazônia já tem hotéis prontos para receberem os turistas? Depende de que turista, né? Porque tem aquele que vem no limite do dinheiro, né? E tem aqueles que já vêm já respaldado com uma grana extra. Na minha opinião, Manaus não está preparado para receber esses turistas, né? Acho que o turista é até mais bem tratado que o próprio amazonense, né? Guto, que diferenciais da tua operação tem merecido maior destaque por parte dos hóspedes? Uma boa pergunta. A gente tem um sistema de avaliação. Todo hóspede que sai do hotel, ele é convidado a nos avaliar, né? E a gente tem um bom termômetro em relação a isso. Eu acho que existe um diferencial que na verdade é um diferencial com outros destinos de ecoturismo, que é um diferencial que o estado do Amazonas tem, que é a acidez do Rio Negro ser uma acidez elevada e não permitir a proliferação demasiada de mosquitos, né? Carapanã, como a gente chama aqui, mas lá no Sudeste, mosquito, enfim. Isso traz um conforto para a visitação incrível, e isso é algo que geralmente impressiona. Eu estou indo para o meio da floresta e eu não sou picado por inseto. Você vai para o Pantanal, por exemplo, que é um destino belíssimo, espetacular, mas você não consegue fazer qualquer passeio, seja de manhã, à tarde ou à noite, sem estar emplastrado de... Sem que o mosquito fure a tua roupa, né? Ou você está completamente tomado de repelente, né? O que é oleoso, chato, enfim. Esse é um ponto, assim, que todos os hotéis que estão na bacia do Rio Negro e até algumas outras bacias de rio de água preta, eles usufruem, né? Aí, a questão da operação em si, a gente tem, desde cuidado com a alimentação, que é uma alimentação com ingredientes locais, mas com uma roupagem internacional, até os cuidados de um passeio, muito cuidado com segurança. Todos os nossos passeios são feitos por crianças de 2 anos a 80 anos de idade. Segurança total. Segurança total, trilhas com perneira, todos os passeios com canoa ou com embarcações motorizadas, todo mundo tem o seu próprio colete. E quando o hóspede chega em casa depois desse dia intenso de atividade, ele ainda tem um banho quente esperando por ele, não é isso? Banho quente no mínimo, né? Aí ar-condicionado split, cama box, um quarto super confortável, frigobar, amenities, L'Occitane, enfim, tem uma série de cuidados para a gente... o nosso hóspede, qualquer hóspede, em qualquer hotel, fica pelo menos 8 horas dentro de um quarto, é 1/3 do dia. A gente precisa cuidar dessa hospedagem, né? Então, esse é o grande diferencial que a gente traz. A gente é o único hotel da Associação Roteiros de Charme no norte do país. Vou já falar sobre isso, mas na tua pesquisa você mensura a vontade do hóspede de retornar? Porque esse é um indicador interessante. Sim. Quantos retornariam ao hotel? Geralmente, o Amazonas a Amazônia é um destino daqueles que o hóspede quer ir uma vez, né? Pirâmide do Egito, o Big Ben, Paris, óbvio que não, mas são ícones que você fala, preciso visitar, então é carimbar meu passaporte, né? Agora, tem uma questão que são 2 ambientes muito diferentes, na cheia e na seca. E o hóspede que vem numa época, ele quer voltar na outra. E isso é muito recorrente nas nossas avaliações. Vou voltar na seca, vou voltar na cheia. E muitos voltam. Apesar de ser um destino fora do eixo, né? Você tem que voar do Sudeste quase 4 horas para chegar aqui, a gente tem tido hóspedes recorrentes, o que é sempre uma satisfação. Bem, em 2011 o Anavilhanas Lodge esteve no topo do ranking do Stay List da National Geographic, o que é uma grande laura, sem dúvida. E você também acabou de mencionar Roteiros de Charme, é um site muito restrito, assim, as escolhas são muito bem feitas, uma seleção muito criteriosa e o norte inteiro do país, a tua operação é a única que está nesse hall de recomendados. E você também mencionava em off, no intervalo, que
o Anavilhanas Lodge recebeu também a grata satisfação de ser mencionado com muito destaque no New York Times pelo Larry Hotter, né? Conta essa história. Foi uma grata surpresa para a gente, assim, foi um grande facilitador da operação se encaminhar bem, né? A gente estava ali em 2007, eu e a Fabi, a gente saiu de São Paulo em 2006 para acompanhar a obra, tocamos a obra no interior ali, morando em Novairão. Foi um grande desafio, eu sou economista, trabalhava em multinacional, não tinha a menor ideia do que era tocar a obra, aprendi muito, apanhei muito. E uma obra no meio da Amazônia, não é qualquer obra, não é a obra logística no de centro urbano. Rio, né? Barcos vindo 2 vezes por semana, de Manaus, enfim. Mas foi ali que a gente começou a aprender, né? Como seria o hotel. Isso foi fundamental, a gente está ali encabeçando as coisas. Mas a gente estava eu acho que foi em maio de 2007. Quando você abre um hotel de céu, você não põe um luminoso, né? Enfim, você tem que ir para a agência, para a operadora, internet, você tem que achar alguns caminhos para conseguir trazer o hóspede. E a gente não tinha hóspede, a gente estava um dia com uma visita de inspeção de um operador e ligam para o nosso escritório de reservas falando que queriam no mesmo dia ir para o hotel para passar uma noite e voltar no dia seguinte. A gente falou, isso é estranho, tal, pedimos pré-pagamento, foi feito pré-pagamento, naquela época a gente nem aceitava cartão, porque não tinha sinal para pagar cartão e tal. E quando a gente recebeu o comprovante de pagamento, veio escritinho ali no topo do fax, New York Times, sucursal Rio de Janeiro. A gente já falou, isso aqui tá estranho e tal. Aí chegou um senhor e um fotógrafo brasileiro. Eu na hora perguntei, olha, por acaso vocês são jornalistas ligados ao New York Times? O Larry Rotter, que teve aquele problema diplomático, voltou para Chicago, tal, tarará, ele ficou super incomodado. Ele falou, eu sou jornalista do New York Times, mas eu não gostaria de ser tratado diferente. E aí, enfim, a gente fez só uma sugestão de passeio, tal qual os nossos hóspedes fazem. E depois de alguns meses, eu nunca vou esquecer, foi 16 de setembro de 2007. O Anavilhanas Jungle Lodge foi capa da seção de turismo de domingo do New York Times. 2/3 da página era o flutuante de Novairão ali estampando a capa e a reportagem era Into the Amazon, dentro da Amazônia, falando sobre as novas opções de hospedagem dentro da Amazônia brasileira. Bem, que maravilha, parabéns. Não. E assim nós chegamos ao final deste bloco, um pouquinho estamos de volta com Ponto de Equilíbrio. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.